Assista a partir de agora um curso sobre Direito do Trabalho da professora Juliana Alves Serpa. Durante as 5 aulas, ela vai falar sobre jornada, intervalo intrajornada, contribuição sindical, rescisão contratual, homologação e termo de quitação anual, além de abordar ainda as esferas processuais, os honorários de sucumbência e a liquidação de pedidos. Começa agora a aula 1. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Saber Direito. Meu nome é Juliana Alves Serpa, eu sou advogada, sou professora, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Eu fui convidada para dar essa aula para vocês e a gente vai falar sobre Direito do Trabalho, né? Que é um assunto muito importante, que geralmente chama muito a nossa atenção. Nós vamos falar sobre as alterações advindas da reforma trabalhista que nós tivemos no ano de 2017. Então, a gente vai falar sobre quais foram essas alterações, quais foram as principais alterações, né? Porque foram muitas, então a gente não consegue falar sobre todas, mas nós vamos falar sobre algumas dessas alterações, aquelas que são mais importantes, que chamam mais a nossa atenção, certo? Na primeira aula, eu vou passar para vocês um aparato mais histórico sobre direito do trabalho e sobre qual é a intenção dessa reforma. Para que ela foi pensada, para que ela foi criada e promulgada. Então, a gente vai ter uma ideia sobre o que é o direito do trabalho, como e onde ele é utilizado, né? E aí nós vamos ver qual era a verdadeira ideia dessa reforma e em quais pontos do direito do trabalho e do processo do trabalho essa reforma fez algum tipo de alteração. Então, inicialmente, a gente vai buscar entender o que é o direito do trabalho, para que serve e como isso é utilizado. Na nossa segunda aula, a gente vai diretamente aos pontos que foram alterados. Então, a gente vai falar sobre as principais alterações. Na segunda aula, a gente vai entrar nas questões de jornada de trabalho, de intervalo entre a jornada e horas in itinere, né? Na nossa terceira aula, provavelmente falaremos sobre a questão das férias, que teve uma grande alteração agora na reforma trabalhista. Então, tivemos uma alteração importante sobre férias, sobre a contribuição sindical, que deixa de ser obrigatória. A gente vai falar sobre isso, quais são as implicações disso, não é, para as relações de trabalho como um todo. Na nossa quarta aula, vamos falar sobre a homologação da rescisão do contrato de trabalho, que deixa de ser obrigatória no sindicato, passa a ser opcional, né? Vamos falar sobre um termo de quitação anual, que é também uma novidade da reforma trabalhista. Na nossa quinta e última aula, falaremos sobre as alterações processuais que essa reforma trouxe. Então, falaremos sobre o que no processo do trabalho teve uma alteração importante, né, que mexeu com a estrutura do processo do trabalho e como que isso foi feito, certo? Então, vamos começar na nossa primeira aula, no assunto da nossa primeira aula, que é o direito do trabalho, o que é essa CLT que teve essa tão grande alteração, não é? O direito do trabalho, ele é regido, é uma norma de direito público que é regida por uma consolidação própria. É o que a gente chama de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E o que é consolidar? Consolidar é reunir, juntar, colocar tudo no mesmo lugar. Essa foi a intenção da reforma trabalhista. É uma lei de 1943 que traz todas as normas, todas as regras que versam sobre relações de trabalho, que por natureza, só pelo fato de ser feita por pessoas, é uma relação que traz alguns problemas, não é? Para isso, a existência da Justiça do Trabalho e a existência das regras que a gente se utiliza para resolver todas essas lides, todos esses problemas, certo? Então, a consolidação das leis do trabalho foi criada em 1943
para regulamentar todas as formas de trabalho. É uma lei federal, então serve para todos os estados da federação. Então, todo mundo que trabalha como seletista, de forma seletista, a seguir a norma da CLT, em qualquer lugar do Brasil, segue sempre a mesma regra, certo? Então, a CLT traz regras que versam sobre o direito do trabalho. Nessa seara, o que a gente pensa? As relações de trabalho, elas são muito dinâmicas, são feitas por pessoas, não é? Então, ela vai se atualizando naturalmente, como todas as outras áreas da sociedade. Nessa atualização, a lei precisa se atualizar de acordo com as novas formas de trabalho que surgem, né? Então, a CLT, ela vem sofrendo reformas, sempre na busca de regulamentar as novas relações de trabalho já existentes. A reforma que nós tivemos em 2017, pela Lei 13.467 de 2017, promulgada à época pelo presidente Michel Temer, pode ser chamada da maior reforma que nós tivemos na CLT desde 1943. Mais de 117 artigos foram alterados ou revisados nessa reforma. A ideia, a intenção da reforma era aumentar os postos de trabalho, diminuir a forma burocrática que o Estado tem para as relações de trabalho e assim fazer com que as empresas contratassem mais. Então, a ideia inicial, que era uma ideia muito interessante, a ideia inicial era surgir mais postos de trabalho, né? Aumentar essa livre demanda de postos de trabalho. Felizmente, ao decorrer dessa aula, a gente vai ver, vocês serão capazes, ao final das 5 aulas, vocês serão capazes de tirar suas próprias conclusões e dizer se essa reforma foi boa para o trabalhador ou não, se foi interessante para o trabalhador ou não. A gente começa falando sobre a profundidade dessa reforma. Essa reforma alterou vários pontos da relação de trabalho. Muitos pontos da relação de trabalho foram alterados com essa reforma. A gente vai falar sobre as questões de horário, as questões de tempo à disposição, as novas formas de trabalho que surgiram com a reforma. Na verdade, eram formas de trabalho que já existiam. Quando a gente fala em teletrabalho, por exemplo, em 1943 não tinha. Mas, se você pensar 10 anos atrás, isso já existia. Só que não existia nenhuma legislação para isso. Então, a reforma traz pontos muito positivos, algumas regulamentações que eram absolutamente necessárias. Mas, nessa mesma seara, ela acaba precarizando muito a relação de emprego, a forma de prestação de serviço. Quando a gente fala sobre pejotização, por exemplo, que no cerne disso é o quê? Você pode agora, pós-reforma de 2017, você pode contratar qualquer pessoa para fazer qualquer tipo de trabalho, seja esse um trabalho de meio ou um trabalho de fim. E isso não era possível antes da reforma. O que isso faz na prática, tá? Se eu contrato você como uma pessoa jurídica, você deixa de preencher o principal requisito do vínculo de emprego, que é você tem que ser pessoa física. Se eu contrato você como pessoa jurídica, você não é meu empregado, você é apenas um prestador de serviço. Na prática, o que muda? Na prática, se você é um prestador de serviço e não um empregado, você não está acobertado pelas normas da CLT, pelas regras da CLT. Então, todos os direitos trabalhistas constantes ali não serão disponibilizados a você. Quando eu contrato como pessoa jurídica, a gente viu, principalmente depois da reforma, isso ficou muito popular. O que acontece? Você chega para procurar um emprego, uma vaga de emprego, e aí a primeira coisa que a pessoa fala, não, eu só contrato se for PJ. Faz um MEI, abre um MEI e aí eu te contrato, né? Por quê? Porque aí você perde a característica de empregado, então você vai ser contratado como uma pessoa jurídica, você é um prestador de serviço. E nessa seara é muito importante, não posso deixar de falar,
sobre a questão dos requisitos do vínculo de trabalho. É uma coisa que todo mundo deveria saber, é o que a gente acha, né? Por quê? Porque na relação de trabalho, a Justiça do Trabalho, ela existe especialmente para isso, para proteger o trabalhador. Muita gente fala isso, mas a Justiça do Trabalho é muito protecionista. E é verdade, ela tem que ser, porque numa relação de trabalho, o empregado é a parte mais frágil dessa relação. Então, necessariamente, ele precisa de uma proteção especial. Essa proteção especial é dada pelo Estado. E de onde a gente tira essa ideia de que o empregado é a parte mais frágil? Porque ele não conhece os seus direitos, porque ele não tem acesso a esse tipo de conhecimento que você está tendo acesso agora. Porque ele não tem acesso a esse conhecimento e ele não sabe, por exemplo, quais são os requisitos do vínculo de trabalho. Para ser considerado empregado, você precisa preencher todos. Se faltar um só vínculo, um só requisito do vínculo de trabalho, você deixa de ser empregado e passa para a figura do prestador de serviço. Os requisitos do vínculo de trabalho, basicamente, são: você precisa ser pessoa física, que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, você tem que ter uma eventualidade. Precisa ser todo dia, professora? Não necessariamente. Você não tem que ir todo dia. Não tem, principalmente depois do advento da reforma, não tem muita gente que trabalha 12 por 36? Você vai no trabalho um dia, no outro não vai, mas é empregado? Sim, existe uma habitualidade ali, não tem eventualidade. Não é um trabalho que você vai só de vez em quando. É um trabalho que você vai de forma eventual, então também tem que ter eventualidade, tá? Tem que ter onerosidade, tem que ser oneroso para alguém. Para quem? Para o seu chefe, para o seu empregador. A gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha em troca de dinheiro. A relação de trabalho é uma troca. Você vende a sua força de trabalho em troca de dinheiro, não é isso? Então tem que ter a onerosidade, tem que ser de alguma forma oneroso. Tem que ter alteridade. O que é alteridade? A alteridade traz para a gente que quem assume os riscos da atividade econômica é sempre o empregador e nunca o empregado. Então, um exemplo, eu tenho um posto de gasolina, né? E eu preciso de funcionários para trabalhar ali no meu posto de gasolina. E aí aconteceu do posto de gasolina ser assaltado e você estava lá trabalhando nesse horário. Eu posso descontar de você o valor que foi subtraído da minha loja? Não posso. Esse desconto, ele é absolutamente ilegal, tá? Esse desconto só pode acontecer se ficar provado que o empregado agiu com imprudência ou imperícia, mas o risco da atividade econômica é do empregador e não pode ser repassado para o empregado. É isso que a gente chama de alteridade, tá? E por último, o vínculo da pessoalidade. Quando você assina um contrato de trabalho, você está dizendo que você pessoalmente vai prestar aquele serviço. Então, você não pode repassar essa obrigação para uma outra pessoa. Não, hoje não estou querendo ir trabalhar, não, vou mandar meu primo, que ele sabe fazer a mesma coisa que eu, e hoje eu não estou afim, hoje ele vai, amanhã eu vou. Não pode, isso não é possível, não pode haver essa transferência. Então tem que ter pessoalidade. Quando você se propõe a prestar um serviço, é você que vai fazer isso e vai fazer de forma pessoal, tá? Então, essas características são muito importantes. Todo mundo precisa saber. Por quê? É assim que você vai diferenciar. Eu estou trabalhando como um empregado ou como um prestador de serviço? Isso é muito importante porque é exatamente esse liame que vai dizer quanto você tem de direitos trabalhistas, por exemplo, né? Porque quando você é contratado como pessoa jurídica, como prestador de serviço, quando você faz o MEI, você já está pagando o INSS, não é? Então, não tem assinatura da carteira de trabalho, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, né? Tudo isso foi feito para os trabalhadores, que a gente chama de trabalhadores seletistas, né? São aqueles trabalhadores que são regidos pelas normas da CLT.
tá? Então, voltando aqui para a nossa reforma trabalhista de 2017. As alterações que nós tivemos, como eu falei, foram muito profundas, foram muito importantes. De certa forma, ela coloca a negociação entre patrão e empregado como isso pudesse acontecer num mesmo patamar. Como se você, trabalhador ou empregado, tivesse no mesmo patamar que o seu chefe e você conseguisse fazer essa negociação de forma igual por igual, né? E isso não é possível, claramente não é possível, especialmente por quê? Porque o empregado, ele não tem o mesmo conhecimento técnico que tem o seu patrão. Por isso, e a gente vai falar um pouco mais à frente, a importância das questões sindicais, a importância da existência do sindicato, né? O sindicato está ali, especialmente, para sanar essas dúvidas, para fazer negociações em nome dos empregados. Por quê? Porque também detém um conhecimento jurídico, um conhecimento um pouco maior. Então, por isso é que é muito importante a questão do sindicato, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre essa alteração que nós tivemos sobre o pagamento dos sindicatos, tá? Que também teve uma alteração muito importante, muito grande. Então, veja bem, no ordenamento jurídico brasileiro, nós tínhamos o seguinte: a reforma trabalhista, o direito do trabalho, as normas do direito do trabalho, essas normas aqui que eu estou falando, essas normas da CLT, elas tinham um caráter diferente. Ela dizia que de forma incontroversa, tá? O que prevaleceria nos acordos e nas convenções coletivas, que prevaleceria inclusive sobre a lei, seria a norma mais vantajosa para o empregado. Então, sempre que houvesse o surgimento de uma nova norma feita pelo próprio sindicato, entre sindicatos ou entre colaboradores das empresas, se essa norma fosse mais benéfica para o empregado, ela prevaleceria inclusive sobre a legislação. Com a reforma trabalhista de 2017, isso foi alterado, e essa foi uma das alterações que trouxeram maior impacto direto para o trabalhador. Por quê? Porque essa alteração diz que a norma coletiva, o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho podem se fazer negociações que serão inclusive sobrepostas à legislação, mesmo que não comprovem em si benefício algum para o empregado. Então, agora é permitido que se façam novos regramentos, que se façam acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, que não sejam benéficas para o trabalhador. Essa não foi uma alteração muito interessante para a gente, né? Eu posso dizer, inclusive, que todas as áreas do direito do trabalho foram afetadas pela legislação, foram afetadas por essa reforma trabalhista que nós tivemos agora, em 2017. Acompanhe aqui comigo. A lei foi alterada, o poder normativo da Justiça do Trabalho também foi alterado e a negociação coletiva foi fortemente alterada. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, houve alteração nos 3 pilares que versam sobre direito do trabalho. Nós tivemos essas alterações nos 3 pilares. Essa reforma tem um quê de muito curioso. Por que passou tão rápido? Vocês perceberam isso? Você ouviu falar em reforma trabalhista, quando você ouviu falar de novo, não, já passou, tem aí uma vacatio legis de 120 dias. E o que é essa vacatio legis? Só para deixar explicado para vocês. Vacatio legis é o tempo de vacância da lei. Então, uma vez promulgado pelo presidente da República, tornando-se, como a gente está falando sobre uma norma federal, uma vez promulgado pelo presidente da República, existe essa vacatio legis, que é o tempo de 120 dias, para que essa nova norma passe a valer em todo o território nacional. Então, nós tivemos uma vacatio aí de 120 dias da reforma trabalhista. Seguindo aqui o nosso raciocínio,
eu falei para vocês que essa reforma alcança todos os eixos centrais da Justiça do Trabalho. Então, essa alteração, o que a gente costuma dizer que foi a maior alteração que nós tivemos desde a promulgação da CLT, que foi em 1943. Então, foi uma alteração muito profunda que mexeu especificamente em todos os pilares da Justiça do Trabalho. Fragilizou muito a relação de trabalho, fragilizou inclusive as questões de intervenção do sindicato, tira um pouco do poder do sindicato nessas negociações e a reforma, vocês vão perceber, por muitas e muitas vezes, ela traz para a gente essa ideia do acordado sobre o legislado. Aquilo que for acordado entre patrão e empregado pode prevalecer, inclusive, sobre o legislado e mesmo que não seja algo benéfico para o empregado. Gente, numa seara de má-fé, se o empregador quiser agir de má-fé, o empregado não tem como saber, ele só aceita, você precisa do emprego. A nossa demanda é muito maior do que a oferta. Então, você fica numa relação de trabalho, mesmo sabendo que algum direito seu ali possa estar sendo, de alguma forma, suprimido. Essa é a realidade do nosso país. Então, a reforma trabalhista de 2017 trouxe em seu corpo exatamente essa ideia do quê? De uma oferta maior de postos de trabalho. E a gente precisava disso, especialmente naquele momento. Mas o que aconteceu, na realidade, foi uma precarização dos postos que já tinham. Não houve esse grande advento de novos trabalhos, de novas formas de trabalho, como se esperava com essa reforma. Mas o trabalho que a gente já tinha, as funções que a gente já tinha, a legislação que a gente já tinha, sofreu uma alteração importante para as relações de trabalho já existentes. Então, é importante que a gente saiba quais foram essas alterações, como era antes da reforma, como passou a ser depois da reforma, o que, de fato, isso altera no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso emprego. Eu sempre falo em sala de aula que quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente passa a conhecer os nossos direitos, quando a gente fica um pouco mais curioso sobre isso, a empresa fica um pouco de segunda, porque espera-se que você não saiba, né? Nós temos muitos mitos sobre direito do trabalho. Eu mesmo já ouvi vários. Ah, vai sujar sua carteira. Quem nunca ouviu isso? Não, se você trabalhar só 6 meses e sair, vai sujar sua carteira. É um mito, isso não existe, né? Na lógica, não era para existir. Então, o conhecimento é poder. Se você adquire uma parcela de conhecimento, se você tem conhecimento sobre isso que eu estou falando aqui agora, para entrar no mercado de trabalho, você já entra com uma nova visão, você já entra de uma nova forma. E essa é a ideia do conhecimento. Não é que você vá fazer mal a alguém com aquilo que você sabe. É que você não vai deixar que tirem de você direitos que você sabe que tem. É muito importante saber que tem, porque eu falo isso geralmente em sala de aula. Se alguém tira de você um direito que você não sabe que tem, ele não faz falta. Foi isso que aconteceu com a nossa reforma. Retiraram ali vários direitos que ninguém nem sabia que tinha. Então, do que a gente ia reclamar? A gente nem sabia que esses direitos estavam ali em algum momento para amparar a gente, não é? E quando eu falo sobre os mitos sobre direito do trabalho, é exatamente disso que eu estou falando. Vai dizer que você nunca ouviu alguém falar assim, ó, ah, não, mas o cara te deu a oportunidade de emprego e aí você vai sacanear o cara? Quando você sai da empresa, quando você teve um problema na sua relação de trabalho e para identificar esse problema, necessariamente você precisa conhecer os seus direitos. Quando você identifica esse problema, o que você faz? Você procura um advogado imediatamente e vai até a Justiça do Trabalho. Você bate lá na porta da Dona Justiça e fala, ei, eu tenho um problema aqui na minha relação de trabalho e preciso que você resolva, não é isso? Mas você precisa saber identificar onde está esse problema. E uma coisa, um mito que eu adoro desmistificar é justamente esse. Gente,
Entrar com uma ação trabalhista contra o seu ex-empregador não é vingança, não é revanche. Você não está fazendo isso porque você não gosta dele. Você não está fazendo isso para tomar dele alguma coisa. Quando você entra com uma reclamatória trabalhista, você está indo atrás de um direito seu que foi suprimido, um direito seu que durante a sua relação de trabalho foi retirado. Por isso é tão importante a gente falar sobre essas questões processuais, sobre esse tipo de conhecimento necessário que a gente precisa ter e para a gente entender que você não está sendo vingativo ou revanchista, você está indo atrás de algo que lhe foi tirado. Lembra que eu falei? A relação de trabalho é uma troca, é uma via de mão dupla. Você vende a sua força de trabalho em troca de dinheiro. Existem regras para essas relações de trabalho. Se você respeita as regras, o seu empregador também tem que respeitar. É assim que o jogo funciona. Tem que ser assim. Tem que ser assim para ser bom para todo mundo, para ser fácil para todo mundo, né? A ideia é que cada um cumpra a sua parte e aí a relação de trabalho vai ser o mais duradoura possível. A ideia que a gente tem sobre trabalho é justamente isso. A gente tem um princípio do direito do trabalho que se chama princípio da continuidade. Por quê? Porque a ideia é que a relação de trabalho seja o mais duradoura possível. Se todo mundo fizer do jeito certo, se todo mundo seguir as regras, se todo mundo conhecer e seguir as regras, a relação de trabalho tende a ser muito duradoura, tende a ser o mais duradoura possível. Quando a sua relação de trabalho acaba, quando você sabe que durante essa relação algum direito seu foi suprimido, quando você tem conhecimento desses direitos, o que é que você vai fazer? Procurar a Justiça do Trabalho, não é isso que eu falei? Gente, olha só, a gente tem um prazo prescricional na Justiça do Trabalho que é de 2 anos. O que é prazo prescricional, professora? É o tempo que você tem para reclamar algum direito seu que foi suprimido durante a sua relação de trabalho. Então, depois que você sai desse emprego, depois que rescinde-se o seu contrato, você ainda tem 2 anos para reclamar sobre essa relação de trabalho. E aí você procura um advogado, não precisa ser um advogado particular, pode ser um advogado do sindicato, pode ser um advogado público, pode ser um advogado dos núcleos de prática jurídica das faculdades, onde vocês provavelmente vão estar. Então, você não precisa necessariamente de um advogado particular. É interessante porque ele vai se dedicar um pouco mais ao seu caso, se ele tiver menos casos, né? Porque geralmente a defensoria tem muitos. Então, é importante que se faça isso, mas para que a gente provoque o judiciário, para que a gente chegue ao judiciário com as nossas demandas, a gente necessariamente precisa conhecer um pouco dos nossos direitos, certo? Falando aqui, continuando na nossa aula sobre a Justiça do Trabalho, sobre o que essencialmente muda, não é, com essa reforma imensa que nós tivemos em 2017. A gente vai falar muito sobre norma coletiva, porque a norma coletiva foi alterada, como eu falei para vocês, é uma alteração que não é interessante para o empregador, para o empregado, né? Para o empregador ela é até mais interessante, mas para o empregado não. Com o enfraquecimento dos sindicatos, com esse enfraquecimento que a reforma aumentou um pouco a sua dimensão, as regras que versam sobre direito do trabalho, as convenções coletivas e acordos coletivos, tiveram realmente alterações muito importantes. E a gente vai falar sobre basicamente a maioria delas aqui. Trazendo um pouquinho do que a gente vai falar na nossa próxima aula, que é sobre as alterações que tivemos na jornada de trabalho. Essas foram alterações muito importantes que foram sofridas nessa reforma de 2017. Muita coisa foi alterada, vocês vão perceber que nem tudo traz uma condição melhor para o empregado, nem tudo melhora essa prestação de serviço. Uma alteração importante que nós tivemos, e vou falar sobre ela de forma pormenorizada na próxima aula, mas uma alteração importante que nós tivemos foi da jornada de 12 por 36.
né? A CLT, ela já trazia quais eram os limites da jornada de trabalho. Então, isso já estava especificado na nossa CLT, na forma como estava. Quais eram essas regras? Que regras eram essas? A jornada de trabalho em si, ela deveria ser feita da seguinte forma. Você podia trabalhar no máximo 8 horas por dia, no máximo 44 horas semanais e 220 horas mensais. Então, era permitido que se fizesse pelo menos 2 horas extras por dia, né? A hora extra, como vocês sabem, a gente vai falar dela também, ela é calculada a 50% sobre o valor da hora, né? Então, essa era a nossa jornada padrão, vamos chamar assim, era uma jornada padrão. Nessa jornada era onde estavam a grande maioria dos empregados. A jornada de 12 por 36, ela era uma jornada mais específica. Era uma jornada utilizada para alguns segmentos, algumas categorias específicas, não é? Então, você trabalha 12 horas ininterruptas e aí necessariamente você precisa descansar por 36 horas. E a gente fala que a pessoa trabalha dia sim, dia não, não é? Basicamente é isso. Depois da reforma de 2017, a jornada de 12 por 36, ela passa a ser aceita em qualquer tipo de trabalho. Todo e qualquer tipo de trabalho. Então, hoje você pode contratar alguém para trabalhar em 12 por 36 na padaria, por exemplo, no mercadinho na esquina da sua casa, na sorveteria. Então, qualquer tipo de trabalho hoje pode ter a jornada de 12 por 36. O que a gente fala muito sobre isso não é que a jornada seja de todo ruim, é que precisava de um estudo um pouco mais aprofundado para que você trouxesse essa jornada para qualquer uma das relações de trabalho. Essa era uma jornada específica para áreas de manutenção, limpeza e conservação, segurança, né? Geralmente a gente vê essa jornada para esses outros tipos de trabalho que prevêem legislações diferentes, né? Convenções coletivas diferentes. E falando em convenções coletivas, gente, é muito importante que se conheça a convenção coletiva do seu sindicato. A convenção coletiva do seu sindicato, ela traz as regras de toda a sua prestação de serviço. Então, é importante que a gente saiba. Quando eu comecei a trabalhar, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Eu fui ouvir falar disso na faculdade. Eu tinha uma ideia pré-concebida sobre sindicatos, mas eu nunca busquei de verdade saber o que é, para que serve, como funciona, né? Então, eu tinha uma ideia pré-concebida que foi repassada para mim e essa ideia pré-concebida foi aquela que eu ia levando ao longo do tempo. Quando eu passei a entender para que aquilo servia, como aquilo funcionava, a minha relação de trabalho também foi diferente, porque a gente sempre acha que só tem obrigações, né? A gente só tem que fazer. A gente tem obrigações, mas também temos direitos e isso serve para o seu empregador. E ele sabe disso, ele sempre sabe disso, tá? Então, as regras de direito de trabalho são feitas para as duas partes. Você tem obrigações e também tem direitos. O seu chefe tem obrigações e também tem direitos. Por isso é tão importante saber sobre isso e por isso é tão importante a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho. Gente, a Convenção Coletiva de Trabalho da sua categoria está na internet. Você entra aí no Google agora, sabendo qual é o seu sindicato, você entra aí no Google agora e pesquisa qual é a convenção coletiva do meu trabalho, do meu sindicato. Por que isso é importante, gente? Existem direitos ali, principalmente depois da reforma de 2017, onde o legislado passa, o acordado passa a ser superior ao legislado, existem algumas normas ali que você precisa saber, que trazem para você muitos benefícios e muita gente sequer conhece, porque tem essa ideia pré-concebida sobre o sindicato, mas nem sabe qual é a área de atuação dele. Você nem se preocupou em saber se ele está ou não atuando a seu favor. Então, existem sindicatos muito bons e alguns nem tanto, como tudo na vida. E
é importante que você tenha esse tipo de conhecimento até para cobrar, né? Como é que você vai cobrar? Foi o que eu falei um pouco antes. Como é que você vai cobrar algo que você não sabe que tem? Não tem como. Então, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Alguns sindicatos prevêem, por exemplo, que a empresa é obrigada a fornecer o café da manhã. Tem muita convenção coletiva de trabalho que prevê essa obrigação. A empresa tem a obrigação de fornecer para os seus funcionários o café da manhã. Mas a pergunta é a seguinte: se o seu empregador assinou essa convenção coletiva, sabe dessa obrigação de te dar o café da manhã todos os dias, só que dentre os empregados, ninguém sabe disso. Você acha mesmo que ele vai sair de manhã, vai passar na padaria, comprar 20 pães, comprar 10 litros de leite e fornecer esse café da manhã? Infelizmente, nem todos vão fazer isso. Por isso é importante você saber quais são os seus direitos e, sabendo dos seus direitos, saber como cobrá-los, como cobrar a efetividade dessas regras. Para cobrar a efetividade das regras, você precisa conhecê-las. Eu bato sempre nessa seara aqui. Essa aula, por exemplo, é uma aula muito exemplificativa, né? Eu busco aqui trazer exemplos para vocês, mas a minha ideia é sempre aguçar a sua curiosidade. É fazer com que você tenha curiosidade de saber, mas na minha relação de trabalho, no local onde eu trabalho, tem convenção coletiva também? Tem. Quais são as regras do meu trabalho, da minha convenção coletiva de trabalho? Às vezes você tem direito à questão do café da manhã, como eu falei. Algumas empresas fecham acordos coletivos onde elas se obrigam a ajudarem com uma cesta básica mensal, desconto no plano de saúde, desconto em plano odontológico, desconto em consultas, né? Tudo isso pode estar previsto na sua convenção coletiva e diretamente no seu sindicato. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. Seguindo aqui com a nossa aula, eu saio um pouco do assunto, né? Mas seguindo aqui na nossa aula, finalizando sobre essas questões, essas alterações que a gente vai falar aqui ao longo das aulas, essas alterações sofridas pela CLT com a reforma de 2017, da Lei 13.467 de 2017, que ficou popularmente conhecida assim, né, como reforma trabalhista. Então, nós vimos que as regras de direito do trabalho, elas são regras que não começaram em 1943, né? Em 43 nós tivemos a primeira CLT, a primeira consolidação. Então, ali foi a primeira vez que nós juntamos todas as normas que versam sobre direito do trabalho e passou a estar tudo concentrado no mesmo lugar. Isso facilita para o empregado, facilita para o empregador e facilita também para o julgador, porque lei e direito são coisas distintas, né? São coisas diferentes. Na Justiça do Trabalho, quando a gente leva uma demanda, por exemplo, essa demanda ela vai ser analisada pelo juiz, mas não só com base na lei. O juiz tem outras fontes, tem fontes diferentes. Nós já vimos aqui, em algumas outras aulas aqui do Saber Direito, que o juiz ele segue alguns princípios basilares, né? Na Justiça do Trabalho, especialmente, existem alguns princípios que sempre são observados na hora do juiz dar uma sentença para resolver o seu caso. Então, ele não se utiliza apenas da lei de forma seca, né? Ele se utiliza dos princípios, e temos princípios muito importantes. Ele se utiliza da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, que é a nossa lei maior sobre tudo, que versa sobre tudo e fala também sobre direito do trabalho. Ele se utiliza de direito internacional, de algumas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Então, no momento da aplicação do direito, existem várias fontes. O advogado provoca o juiz com essas fontes e ele sempre se utiliza dessas fontes para dar uma sentença sobre cada caso concreto. Então, como eu disse, a reforma ela mexe nos 3 pilares principais do direito do trabalho. Ela altera a lei, ela altera a forma de aplicação da lei e ela altera
as questões de convenções e acordos coletivos entre patrão e empregado. Voltando aqui, como a gente falou sobre as questões de negociação, isso é importante demais também. As empresas, elas têm um representante do sindicato dentre os seus funcionários. Algum deles ali é escolhido para ser um representante do sindicato. É como se fossem os olhos do sindicato dentro daquela empresa. Isso é muito importante. Por quê? Esse exemplo que eu trouxe para vocês sobre a questão do café da manhã, por exemplo. Se ninguém souber, ninguém reclama. Mas se você tem um funcionário que sabe que tem esse tipo de conhecimento, ele vai fazer o comentário, ele vai chegar na direção da sua empresa para dizer exatamente isso. Ei, tem uma norma ali e essa norma não está sendo cumprida. Por quê, gente? O acordo coletivo e a convenção coletiva são acordos assinados por ambas as partes. Ele prevê obrigações para ambas as partes e, obviamente, ele prevê punição para quem não cumprir alguma dessas partes, né? Então, uma vez acionado o sindicato, informado de que a empresa não está cumprindo alguma daquelas regras que foram pré-estabelecidas, o sindicato vai entrar em contato com a empresa, o sindicato vai notificar a empresa para que ela corrija faça as alterações necessárias para que possa cumprir o acordo ou a convenção coletiva de trabalho que ela assinou e da qual ela é signatária, por óbvio. Então, lembrem-se disso, da importância do conhecimento, da importância de se conhecer o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, quais são as regras, os direitos e os deveres que isso traz. Como todo contrato de trabalho. Quem aí já leu o contrato de trabalho? A gente nunca lê, né? A gente lê, na verdade, a gente lê aquele primeiro pedacinho ali, ó. O seu nome está certo, seu CPF está certo, seu RG está certo, seu endereço está certo, conta bancária está certa, qual horário que você vai trabalhar. Dali para baixo a gente chama de letrinha miúda, né? Dali para baixo a gente já não se interessa mais. Na hora que você chega no RH para assinar esse contrato de trabalho, tem sempre alguém meio que te apressando, né? Não, assina aí rapidinho, vamos lá, não sei o quê. E você acaba assinando, mesmo sem conhecer. Mas aí você leva uma cópia para casa. E o que é que você faz com essa cópia? Geralmente ela está embaixo do colchão ou em cima do guarda-roupa, né? A gente nunca sabe onde está esse contrato. A gente sempre acha que não vai entender o que está ali. Mas quando você assina um contrato de trabalho, você se obriga a todas as regras do seu contrato de trabalho. Você precisa saber quais são essas regras. Você não pode só entrar, eu só tenho que trabalhar. Não, tem regra. O seu contrato de trabalho, ele traz regras para você e traz regras para o seu empregador. Como é que você vai identificar que alguma dessas regras não está sendo cumprida? Você precisa saber o que é que está no seu contrato de trabalho. E ele vai falar sobre tudo, sobre toda a forma. Ele vai trazer os seus horários, o seu horário de entrada, o seu horário de saída, a possibilidade de se fazer ou não hora extra, a forma de compensação da hora extra, porque não necessariamente é em pecúnia, não é? A gente tem a figura do banco de horas que é exatamente isso. Você trabalha um pouco a mais e isso vai ser devolvido, vai ser pago para você como folga, como redução da sua jornada de trabalho. Mas qual é a sua jornada de trabalho? Um dia você entra uma hora, outro dia entra outra hora, um dia sai mais cedo, outro dia sai mais cedo. É necessário saber sobre essas regras. A gente se interessa muito, obviamente, pelo salário, né? Pela forma de trabalho, pelo salário. Mas a gente precisa saber essas outras regras, essas letrinhas miúdas mesmo, que eu falei que sempre tem no nosso contrato e às vezes a gente nem lê, a gente deixa para lá, né? Então, leiam o contrato de trabalho de vocês. Às vezes tem coisa que não dá para entender, mas tem muita coisa que é intuitiva, tem muita coisa que é simples. Lê 2 artigos por dia, lê 2 tópicos por dia, vai lendo, vai anotando aquilo que você acha mais interessante, que está ali no seu contrato de trabalho, mas leia, tenha esse acesso, tenha essa curiosidade de saber quais são essas regras a que você se obrigou, porque a gente sempre se obriga. Você chega lá,
você confere a primeira parte do seu contrato e você escreve o quê? Embaixo, li e aceito, né? Li e aceito. Mas você nem leu e nem conhece o que está ali, você só aceita. E quando você aceita, você está obrigado àquelas regras. Geralmente eu dou um exemplo sobre isso em sala de aula, que é só mais para descontrair mesmo. Mas veja bem, você vai lá, assina o seu contrato de trabalho, não leu, pegou a cópia, levou para casa, também não leu, está lá em cima do guarda-roupa. E aí seu chefe chega em você e fala assim, rapaz, eu vou abrir um cachorro-quente lá no Acre. Fiquei sabendo que o pessoal lá gosta muito de cachorro-quente e tá vendendo pra caramba. Então eu vou abrir um lá no Acre e aí segunda-feira você vai para lá cuidar dele para mim. E vai de barco. E você fala, opa, não, peraí, não vou não. Que história é essa? Mas você não falou que ia? Eu falei que ia? Falou, tá aqui no seu contrato. Aqui no seu contrato tem uma cláusula que diz o seguinte, aceito ser transferido a contento da empresa para qualquer unidade da federação. O Acre não é uma unidade da federação? Então, segunda-feira, provavelmente, você vai para lá. Esse é um exemplo simples só para a gente entender que existem regras que não necessariamente você tem que aceitar, mas você precisa conhecer essas regras. Se você não tem disponibilidade para viajar, você pode dizer isso para o seu empregador. Às vezes você tem um filho pequeno que estuda aqui, às vezes você prefere morar perto da sua mãe, às vezes você prefere o local onde você está. Então isso tem que ficar claro. Não é porque a gente precisa do emprego que você tem que aceitar tudo de olho fechado. Mas essa questão da assinatura do contrato é sempre uma questão, é um tabu, né? A gente tem preguiça mesmo de ler contrato, a gente tem rede social e a gente sempre clicou em li e aceito, mas a gente não lê. Naturalmente a gente não lê. Primeiro por quê? Porque o contrato é imenso, né? Segundo por quê? Porque tem essas letrinhas miúdas. Terceiro, porque tem algumas palavras que você não vai entender, não vai saber o que isso significa. Então a gente deixa de ler. Só que a gente se obriga a todas essas regras. Então, se você se obriga a uma regra, você precisa, no mínimo, conhecer essa regra, certo? Então, a dica é sempre essa. Leia o seu contrato de trabalho, procure saber onde está a sua convenção coletiva de trabalho, o que ela traz, sobre o que ela versa, quais são os direitos e quais são os deveres que essa convenção traz para você. É muito importante que a gente saiba disso, especialmente a questão da convenção coletiva de trabalho e especialmente depois da reforma trabalhista que nós tivemos em 2017. Lembra do que eu falei? Muito foi alterado. Tivemos alterações muito importantes em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas do direito do trabalho. Tivemos alteração principalmente na prestação de serviço do dia a dia, mas tivemos alterações na forma processual do direito do trabalho. Tivemos alterações que são muito importantes e a gente vai falar sobre as mais comuns aqui durante as nossas próximas aulas. Lembrem-se que a cada final de aula, a gente vai fazer uma pequena revisão para que a gente consiga responder o nosso quiz que vem daqui a pouco. Então, na Justiça do Trabalho, especificamente, como eu falei para vocês, todas as áreas foram alteradas. A base do direito do trabalho sofreu alteração com a reforma trabalhista de 2017. Falaremos especificamente sobre as mais importantes, aquelas que trazem para a gente alterações mais fundamentais no nosso dia a dia. Então, seguimos, só para não esquecer, vou lembrar de novo, a reforma ela alcançou a lei, o poder normativo, a negociação coletiva, todos os pilares que versam sobre o direito do trabalho. Então, agora vamos lá responder o nosso quiz. Primeira questão do nosso quiz: quais fontes do direito do trabalho foram afetadas com as alterações advindas da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017? Vamos às questões. A lei,
o poder normativo da Justiça do Trabalho e a negociação coletiva, a lei, os princípios e a jurisprudência, as negociações coletivas, a lei e as normas constitucionais, normas constitucionais, jurisprudência e doutrina. Qual a questão certa? Alternativa A lei, o poder normativo e a Justiça do Trabalho. Todas essas fontes sofreram alteração com a reforma que nós tivemos em 2017. Então, como eu falei para vocês, a lei foi alterada em mais de 117 artigos. Nós tivemos alterações, foram acrescidas novas leis e foram retiradas algumas que já tinham, né? Então, o poder normativo da Justiça do Trabalho, a forma, lembra que eu falei que agora o combinado está sobre o legislado, né? O acordado está sobre o legislado. E a negociação coletiva, especialmente. O acordo coletivo de trabalho, ele tem hoje um poder maior que a lei, mesmo que não se comprove que essa alteração é positiva para o empregado. Certo? Vamos lá para o segundo? De acordo com a reforma trabalhista de 2017, as alterações da jornada de trabalho são possibilidade de negociação da jornada, inclusive as que ultrapassem 220 horas semanais, flexibilização da jornada de trabalho, permitindo a jornada de 12/36 para qualquer área de trabalho, possibilidade de maximização da jornada de 44 horas semanais, vedação expressa à flexibilização da jornada legal prevista na CLT. Qual que é a nossa questão certa? Letra B, flexibilização da jornada de trabalho, permitindo a jornada de 12/36 para qualquer área de trabalho. Então, ficaram mantidas na jornada de trabalho os limites semanal e mensal. O limite semanal é de 44 horas e o limite mensal é de 220 horas. Isso foi mantido. Porém, a jornada de 12/36 ela é permitida para qualquer área, para qualquer tipo de atividade, seja ela uma atividade de meio ou uma atividade fim. Vamos lá para o terceiro? Quanto às alterações no espaço de negociação entre patrão e empregado, qual a principal mudança trazida pela reforma? Possibilidade de negociação entre empregador e empregado apenas com a autorização expressa da entidade sindical. Impossibilidade absoluta de negociação que traga desvantagens para o empregado. Possibilidade de negociação entre empregador e empregado, inclusive quando esta dispor de norma menos vantajosa para o empregado, ou obrigatoriedade de intervenção da entidade sindical apenas em acordos individuais. Nossa resposta certa, possibilidade de negociação entre empregador e empregado, inclusive quando essa dispor de uma norma menos vantajosa, menos benéfica para o empregado. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula, falamos aqui dos principais aspectos da reforma trabalhista de 2017 e vamos falar nas próximas aulas de forma pormenorizada das principais alterações, aquelas que mexem mais com o dia a dia do trabalhador, com o dia a dia das empresas. Espero vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.